Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos avisar todo mundo? Vamos? A aula de hoje tá imperdível, incrível. Tem convidado especial, então avisa, pega o aviãozinho aqui do lado e avisa todo mundo que a aula já vai começar, gente. A gente não pode perder o tema de hoje. Lesões da Copa do Mundo. Você quer saber tudo sobre as lesões, como elas acontecem? Então vem comigo, convida todo mundo que a gente já vai começar. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, meu povo. Ó, eu já vou convidar aqui, ó, um montão de gente. E você, já chamou todo mundo aí? Então bora lá. Ó, nosso convidado já chegou por aqui. Vamos chegando, vamos dar uns minutinhos para todo mundo chegar. Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Pois é, um tema que tá super em alta, né, gente? Copa tá aí, chegou a todo vapor, com muito calor, pelo visto, né? Então, vamos lá. Vamos convidar todo mundo. Deixa eu dar uns minutinhos pro pessoal chegar. Avisem os grupos aí. Cadê meu povo? Cadê meu povo? Tema quentíssimo, Copa do Mundo. Gente, depois, se você não puder ver, esse conteúdo vai estar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então você pode acessar lá depois no YouTube também, tá? Muita informação importante aqui, então fiquem ligados, tá bom? De repente você não consegue ver pelo horário, muita gente trabalha até mais tarde, né? Não tem problema, vai estar tudo gravadinho, salvado lá no YouTube, tá bom? Certo? Hoje vamos falar então da Copa do Mundo. Copa do Mundo está acontecendo no Catar, né, gente? E aí, um país super mega quente, né? Por isso que está acontecendo nesta época do ano. Porque no período que normalmente acontece a Copa do Mundo, né? É um período que é muito calor, muito quente, os jogadores não aguentariam jogar. Por isso que tá num período alternativo. Vocês perceberam isso? Como é que foi isso? Como é que foi a chegada da Copa agora, no final do ano, né? Tá embolando tudo, embolou Natal, embolou festa, embolou tudo aí, né, gente? Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vou convidar o Vitor aqui. Vitor, já chegou? Foi? Chegou aí, Vitor, o convite para você? Aê! Ah, agora sim, como você tá, Gabi? Tudo Eita. certinho contigo? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem, tá conseguindo me escutar? Joia também, tudo certinho. Agora sim, mulher do céu, quanto tempo que a gente não se vê? Nossa, Que saudade, né? caraca, muita gente. Agora, Gente, o Vitor é meu companheiro de formação aí, né? A gente se formou junto na galera 2008 2012, né? é isso aí. A Turma gente tá 2008 2012. em Que Piracicaba, bacana. cidade top, gente, coisa boa. Piracicaba. Então, exatamente. E aí, vamos falar então sobre essas lesões de Copa hoje, Gá, verdade? Vamos, Tá. gente. É. O Vitor, ele se especializou nesta área de ortopedia esportiva, né? Eu fui para a área das terapias naturais dentro da físio aí, né? Um leque muito grande, né? Existem inúmeras áreas. E o Vitor, ele foi para essa especialidade. Então, por isso, esse super convite aqui, né? E para que ele traga toda essa experiência, todo esse conhecimento aqui para gente, né? Vitor, conta pra gente, então, lesões da Copa. Tá assustador, não tá? O que da Copa? Desculpa, eu não escutei, perdão. Tá assustador o número de lesionados. Tá, então tem um site da FIFA, né? Que tem uma parte do tracker da FIFA que ele começa a investigar todas as lesões que estão acontecendo na Copa e eles atualizam em tempo real. Então a gente tem lesão acontecendo em treinamento constantemente, a gente tem lesão acontecendo em jogo, a gente sabe que
Por exemplo, agora o Alex também não vai participar do próximo jogo contra Camarões. Então, É a mais recente aí, né? mas o que será que acontece? Né? Porque tá tanta gente assim, tá começando a se lesionar. Não dá para entender, né? É um número extraordinário. Se a gente pegar as outras Copas do Mundo, a gente não tem um número tão significativo. Desculpa, que eu tô arrumando o celular. Tão significativo como tem esse. Né? Então, Eu senti isso também. Eu achei, como já expliquei aqui, né? Esportiva não é a minha área de tudo. Então eu confesso que para mim tá um número assustador. Porque parece, pelo que eu me lembro das Copas passadas, não eram tantas lesões assim. E aí essa é a minha dúvida. É sobrecarga? É o tempo? Né? Porque é um clima diferente. O Catar tá no deserto, né, gente? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que tem alguns pontos. O primeiro ponto é que a gente começa. Ah, que gente boa que tá entrando aí, não é coisa boa. Então, o primeiro ponto é que o Brasil fugia desse fantasma de lesões em Copa. Era muito difícil a gente ver uma constância tão grande. Era comum a gente observar isso em vários times, né? Mas o Brasil sempre estava fugindo. E parece que dessa vez acabou chegando para a gente. Nós temos aí 3 jogadores lesionados que estão fora do jogo de amanhã. Então, primeiro... Neymar. A gente tem o Neymar e Danilo. Vamos citar eles aqui. Perfeito. O Alex, o Neymar... E o Danilo. Eu vi também que o Arthur Melo, ele também se lesionou antes, né? Antes da Copa, você fala? Ele nem foi para a escalação porque ele já estava lesionado. É isso mesmo. Então, a gente tem um número... Isso também é um ponto. Oi? Às vezes o jogador... Isso eu acho que é um ponto que conta muito. Às vezes o jogador ele já vem de um campeonato completo, né? E ele já está muito cansado. E eu acho que isso pode contribuir também para essas lesões, não pode, Victor? Olha, com certeza. Vamos pegar o caso do Alex. Né? No caso do Alex, ele teve uma lesão de isquiotibiais. Se eu não me engano, que estão dizendo pela internet, foi uma lesão leve, né? Grau 1. Depois a gente pode falar quais são esses graus de lesões. Mas quando a gente pega uma lesão de isquiotibiais, né? Quais são os principais fatores? Né? Você tem um tight hip flexion, né? Uma flexão de quadril muito exacerbada. Nós teríamos também uma limitação desses isquiotibiais, nessa maneira dele ter uma capacidade elástica, né? Ter uma contração rápida, uma desaceleração rápida, aguentar essa demanda, né? Essa força elástica mesmo. Altos níveis de fadiga, principalmente, podem causar esse tipo de lesão. E uma falha do quadríceps enquanto isquiotibiais, quando se faz um movimento de aterrissagem. Bem, então, por exemplo, temos um nível de fadiga exacerbado. Pode ser um dos fatores que fez com que o Alex se lesionasse. Né? A gente não tem certeza disso. Tudo que a gente está falando aqui, vale deixar claro que é uma suposição. A gente não está lá. A gente tem pouquíssimas informações. Todas as informações são guardadas, sete chaves, obviamente, porque um time está estudando outro o tempo inteiro. Então, estamos aqui, estamos supondo, né? Então, nessa suposição que ele teve uma lesão grau 1, pode ser por nível de fadiga. Os caras já estão vindo de vários torneios, uma sequência de torneios insana. E muitas vezes a gente vai perdendo a capacidade de melhorar esse glicogênio muscular. O que é esse glicogênio muscular? É como se fosse uma energia presente no interior do seu músculo, né? Então, conforme a gente vai perdendo essa capacidade de ter um nível alto de glicogênio muscular, de retirar de maneira efetiva esse lactato do interior desse músculo, vai aumentando também esse número de chances de a gente se lesionar. E, obviamente, a gente também temos um marcador de dano chamado creatina quinase, que pode estar aumentando ao longo do tempo. E quando ele está exacerbado, também aumenta o risco de lesão, principalmente muscular. Com certeza. Quanta coisa. Uma coisa que eu queria aqui te interromper um pouquinho, né? E aí trazer um pouco para o lado da reflexologia, tá? Quais são os aspectos que a gente avalia enquanto reflexoterapeuta. Na reflexologia, gente, a gente pode tratar esse quadril e esse joelho, né? Por exemplo, um tornozelo, né? No caso do Neymar, aí a gente já chega lá também, né? Mas a gente pode tratar isso tudo como reflexo também. Só reflexo? Não, gente, jamais. Até porque a gente está falando de atleta de alto rendimento, né? E eles têm aí uma atividade corporal e precisa desse acompanhamento todo. O Victor acabou de falar aqui do glicogênio, então precisa cuidar muito bem da nutrição desse atleta.
atleta. Muito. Ele acabou de falar da creatina quinase. Tem uma série de coisas. Então, físio, nutricionista, toda uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse atleta. Mas quando a gente está falando da reflexoterapia, quais são os pontos que a gente tem que ressaltar quando a gente fala, por exemplo, de um problema de quadril, né? Porque a gente tem aí isquiotibiais atravessando a articulação de quadril e direto ele vai influenciar tanto o quadril quanto até, dependendo do nível aí da lesão no local, da lesão joelho, né? Então, olhando por este ponto de vista, olhando pelo ponto de vista da reflexoterapia, essas articulações, elas estão relacionadas com capacidade de movimentação na vida. Olha que bacana isso, Vitor. Isso pode ser uma informação nova aí para você, né? E, de fato, fisicamente falando, ela traz esse movimento, né? Claro que para o atleta de alto rendimento, nós estamos falando de Copa do Mundo aqui, tem toda a questão desse gás que ele dá numa corrida, por exemplo. Então, ele tem que estirar e contrair esse músculo muito rapidamente, frear muito rapidamente o movimento também para pegar uma bola, para fazer uma jogada, enfim. Então, ele usa muito essa musculatura. Mas pensando na articulação, ele tem a ver com mobilidade. Mobilidade tanto do jogador quanto do ponto de vista emocional, a mobilidade na vida. Imagina um jogador que se machucou numa Copa do Mundo. Imagina como que ele se sente em relação a essa mobilidade na vida. Porra, o cara quer fazer gol, o cara quer entrar nos recordes, o cara quer... Ele não tá ganhando, né? Copa do Mundo nenhum jogador ganha, não é isso? Mas ele tá fazendo o nome dele, ele pode ser visto por outros times, por outras seleções e ampliar, né? Dar um passo a mais na sua carreira. Um cara que se lesiona em Copa do Mundo, ele fica muito frustrado neste sentido emocional, né? E aí eu vou trazer para o lado emocional da reflexo. E quadril, e joelho, e tornozelo tem a ver com essa questão de mobilidade na vida. E isso vale para as pessoas, vamos dizer aqui entre aspas, muitas aspas, comuns, né? Que tem problemas em quadril, em joelho, a gente tem que avaliar esse emocional. Como também, no caso do jogador, ele vai se sentir travado, né? Uma lesão dessa, meio ao campeonato mundial. Né? Bem, isso é real. Vou citar um exemplo aqui, esse é um exemplo interessante também de atleta de performance, né? Atleta de alto impacto. Hoje eu tenho uma atleta, que é uma atleta olímpica, acho que eu não vou falar o nome dela e tudo mais, e Sim. Aproximadamente, vou chutar aqui, tá? Eu não lembro exatamente quantos dias, mas acho que era tipo 30 dias antes dela ir para Tóquio numa Olimpíada. E ela estourou o LCA. Então, ruptura completa, e ela foi fazer uma avaliação isocinética, né, para a gente saber qual que era a diferença de um joelho. E a gente apresentou que tinha uma diferença maior de 20%, 22%, eu não lembro exatamente, de uma praia para outra. Faz 2 anos que isso aconteceu. E a gente falou assim, cara, ela tem 15 dias para se recuperar. Era exatamente isso, ela tinha 15 dias para se recuperar. Era 15 dias intensivos de fisioterapia. E como que a gente recupera uma lesão de LCA em 15 dias? A gente criou um plano de tratamento para que ela pudesse ir para Tóquio sem o LCA e conseguisse fazer o seu esporte sem o LCA. Bem, então era um clima insano de fortalecimento, gente, vocês não fazem ideia. Mas ela fazia exercício de manhã, chegava na físio meio-dia, mais ou menos, se não me engano, atendia ela, 1h da tarde. Pesadíssima, e à noite muita mobilidade, além do home exercise. Então ela fazia exercício em casa também. Então ela fazia físio 3 vezes por dia. Pesado. Academia, treinamento de força, fisioterapia, exercício em casa. E a físio não era leve, não. Eu precisava... Oi? Nesse caso, quando você fala fortalecimento, vocês focavam em quadríceps. Quadríceps, isquiotibiais, mas principalmente poplíteo, porque ele tinha que fazer a função do LCA. Eles precisavam segurar. Gente, só para quem não sabe aqui, para quem tá vindo da reflexo, o LCA é o ligamento cruzado anterior, tá bom? Que ele fica lá no joelho. Então, pra gente é meio automático, né, Vitor? Isso é verdade. Perdão.
Então, ele está falando de fortalecimento para musculatura aí de coxa, tanto anterior quanto posterior, e a musculatura que estabiliza o joelho também, propriamente dita, né? Que é o poplíteo aí. Então imagine só, a gente começa a treinar um músculo que muitas vezes ele fica esquecido, né? E a gente começou a ganhar potência, fazer muito exercício pliométrico. O que é exercício pliométrico? Quando você faz o maior exercício de potência que seu corpo consegue realizar. Você vai fazer uma contração máxima, uma desaceleração máxima de maneira contínua. Por exemplo, vários saltos seguidos. Papá, papá, papá. E aí, depois que ela começa a fazer isso de maneira bipodal, com as duas pernas no chão, a gente passa para unipodal, depois com a perna no chão, aí com mudança de direção, e isso tudo fazendo testes constantemente para poder ver a evolução dessa atleta. Afinal de contas, o Comitê Olímpico só libera esse atleta se ele passar nos testes, a gente já filma para provar. A gente, mil coisas. Bem, de qualquer maneira, uma das coisas que a gente começava a perceber que existia, sim, um receio dela colocar o pé no chão. Chegou um determinado momento que a gente conseguiu deixar a diferença de apenas aproximadamente 11% de uma perna na outra no isocinético dessa atleta. Era 22, 23, você tinha falado? 23, exatamente. E acabou ficando 11% de diferença. O suficiente do limite para ela poder ir para uma Copa, porque a perna dominante, no caso a direita, pode ter 10% de diferença. E ela bateu 11. Então, tipo, ok. Então, só que não é só assim. Deu para ir. Só que não é só assim que você avalia uma atleta olímpica, né? No caso, a gente teve que fazer os rope tests, que são testes de salto com uma perna só. São 3 testes seguidos com uma perna só. São testes que você cruza uma linha com uma perna só. A gente fez o stand jump, que é um teste que ela vai pular, saltar com uma perna o mais rápido possível para ver a desaceleração, o quanto de carga ela coloca no solo. Tem o Y-teste, que é um teste de mobilidade, para ver o quanto ela tem uma capacidade proprioceptiva, né? A capacidade de ela entender onde está cada região do seu corpo e conseguir contrair adequadamente cada um desses músculos para realizar o movimento. E ela se adequar no momento do salto também, né? E tem as métricas, né? Por exemplo, teve o broad jump, que é um teste que ela salta com as duas pernas, para ver a maior distância que ela consegue saltar. Não adianta ela saltar 2 metros. Ela vai reprovar, porque ela não tem potência suficiente também. Então, imagine a carga emocional desses atletas. A vida de atleta não é fácil, gente. A vida de atleta é uma vida rigorosa, é uma vida que é extremamente disciplinada, é uma vida em que eles têm que bater meta, passar em todos os testes constantemente, tem contratos absurdos envolvidos com esses atletas, eles têm que desempenhar, tem que ter uma nutrição, tem um esquema de treino, e aí se lesiona, igual a Gabi estava falando. Perto de ir para uma Olimpíada, no caso dessa minha atleta, perto de ir para Tóquio. Né? E aí, como você acha que fica essa cabeça? Como você acha que fica, né, essa segurança dela voltar a colocar o peso nesse membro inferior esquerdo? Óbvio que é afetado. Então, uma das coisas que a gente trabalha na FIS também é a segurança do gesto esportivo. Como que ela vai recuperar esse gesto esportivo? É uma das principais maneiras de você prevenir lesão também. Ela só vai adquirir a segurança de voltar para um jogo bem se ela tiver o gesto esportivo perfeito. Tá? Então, se o atleta chega em campo, numa partida decisiva, num campeonato decisivo, e não tem a segurança adequada, a chance dele se lesionar aumenta. Tem um monte de pesquisa que relata isso. Pode ter passado em todos os testes, mas se aqui não estiver bem, não adianta. Tá? Então você imagina o Neymar. Nossa, o Neymar. Morre de medo do Neymar. Pensa lá, fez lá a lesão no ligamento tal tubular anterior. Principal ligamento de lesão num entorse de tornozelo, né? Um ankle sprain. E aí ele fez esse entorse, a gente não sabe o grau, né? Não foi oficialmente divulgado, se é grau 1 ou 2. E ele tá fazendo rolou uma foto aí, super edemaciado, né? Super inchado, a galera assustou, mas ninguém sabe o grau efetivo porque ele não pode ser divulgado, né? É sigilo de equipe isso. Imagina falar o grau, né? Aí o cara começa a fazer físio 3 vezes no dia, pesado. Ele faz crioterapia, criogenia, né? Ele entra numa criossauna, que é uma sauna à base de nitrogênio líquido que vai colocar o membro dele a menos 100 graus, ou até menos 190 graus. Ele pode ficar lá durante 3 minutos.
3 minutos lá, dá, fazendo vasoconstrição pesadíssimo, enquanto todo o resto do corpo começa a entrar numa vasodilatação bizarra, aí você começa a liberar uma série de absurdos de hormônios como histamina, como serotonina, e aí você tira esse membro e vai pro quente. Aí você faz uma vasodilatação no pé, esses hormônios chegam com tudo lá e acelera essa regeneração no talo, sabe? Diminui muito rápido esse processo inflamatório. Além de outras terapias básicas da física, por exemplo, eletroterapia. O cara tá fazendo eletroterapia. Muita gente abomina isso, mas, pô, o pessoal usa isso ainda, sabe? Isso é um negócio que eu acho que vale a gente dar até uma pausa aqui, porque é uma pergunta que chega muito para mim, tá? Enquanto físico. Eu sempre atendi particular, tá, Vitor? Boa. Só que antes de eu ter filho, enfim, né, que eu fazia os atendimentos home care, eu atendia muito idoso, né, muito a terceira idade e tal. Então a gente indicava o contraste algumas vezes, né? Só que é um contraste, é diferente desse contraste de atleta, né? Que Esse absurdo de contraste. Que absurdo, que eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Bom, enfim, e a eletro, né? Ia eu com o meu aparelhinho debaixo do braço para fazer eletro. E todo mundo falava assim, Gabi, eu fui na físio e eu fiz trocentos choquinhos e não resolveu nada. Gente, é complicadíssimo isso. O choquinho, ele resolve, mas você tem que colocar os parâmetros adequados para a lesão específica no ponto adequado para que ele funcione. E inúmeras vezes a gente vê por aí aquelas pessoas que vão numa clínica em que tem 20 macas, com 20 aparelhos, tudo ligado ao mesmo tempo, e ninguém vai lá verificar se acomodou, se não acomodou, ninguém mexe no aparelho. E aí a gente escuta essas queixas, né, Vitor? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso demais. Gabi, o choquinho não resolveu. Calma lá, vamos dar mérito ao choquinho. O choquinho funciona, a eletroterapia funciona quando muito bem aplicada, né? Então, poxa, falando de eletro, né? Se a gente for pensar em eletroestimulação neuromuscular, eletro para fazer ativação muscular, tá? Isso, para o músculo contraído. Super eficiente para casos de hipotonia ou, sei lá, né, uma inibição artrogênica, uma doença no joelho, tipo osteoartrite, antiga artrose, né, mudou o nome, hoje é osteoartrite. E aí você tem uma inibição rápida dessa musculatura do quadríceps, então é muito viável você utilizar para recuperar esse músculo. Mas, por exemplo, o TMS, que é o que a galera mais falava anteriormente, hoje em dia, a maioria das pesquisas mostram o TMS sendo eficaz só quando há movimento associado. Então, você começa, sei lá, fala do choquinho, né? Que o pessoal fala tanto. Pô, para aplicar eletro, para ficar parado, isso não existe mais mesmo, né? Igual a Gabi está falando. Você vai aplicar eletro e vai fazer um fortalecimento associado. Você está mascarando uma dor para ter um benefício ali associado. Então, aí é bacana. Mas agora a gente tem outros mecanismos também, né, de acelerar todo esse processo. A gente tem muita fototerapia. Vamos pegar essa lesão então do Alex, por exemplo, lesão muscular. Fototerapia, esse laser de baixa intensidade que a fisioterapia usa, né? Isso que é a fototerapia. Você vai emitir uma quantidade absurda de fótons por esse laser. Ele vai penetrar na tua pele. Tem uma proteína na célula, muito louco o nome, chama citocromos oxidados. E você vai ativar essa proteína e ela vai começar a gerar ATP, e você vai acelerar muito o funcionamento de um determinado grupo de células. E assim você consegue recuperar essa musculatura mais rapidamente, ou esse ligamento mais rapidamente, ou o tendão mais rapidamente. Então tem outros tipos de eletrotermofototerapia aí na nossa vida, né? É isso mesmo. É bem eficiente. Agora, a gente já começa a ver, pensando nessas lesões de Copa, né? A gente começa a ver uma evolução. Por exemplo, o Danilo, ele voltou em campo, né? O Danilo já voltou em campo. O Alex e o Neymar, se não me engano, ainda estão fora. E a pergunta o Danilo eu não sabia, já retornou então. Mas ele fez treino só que sem bola. Entendi. Aí, por exemplo, não sei se é uma pergunta que fazem muito para você, mas é toda hora alguém, pode ser aqui na faculdade, algumas vezes na clínica, perguntei, quando você acha que o Neymar volta? Eu ia te perguntar isso agora. Você acha que rola ainda essa Copa?
Cara, que pergunta de US$ 1 bilhão. Se eu soubesse, gente, nossa, tava feito, né? Ninguém sabe, tá? É o dia a dia do físio com esse atleta que vai E, avaliá-lo constantemente para que no e o momento... quanto ele vai desenvolver, né? É, E depende do corpo dele, de como que ele vai. Rolou uma entrevista aqui que ele teve febre também. Você virose, viu isso isso? aí. Uhum. Virose e tal. Meu, não tem nada a ver com o tornozelo. Não, tá. Mas o cara fica baqueado. Como que você fica com virose? Você acha que fica fácil fazer fisioterapia e cuidar de tudo com alto rendimento com uma virose? É, Né? Então, tipo, não. Ou é muito. Então, né? Putz, e não foi o primeiro, teve um grupo aí que pegou virose lá na Olimpíada. Então você imagina, é uma avaliação constante, uma avaliação puxada. E quando se sentir inseguro, quando o Neymar se sentir seguro, aí vão pensar em retornar ele em campo. E vão medir isso também. Porque, Sim. imagine só, você acabou de sair de lesão. Uma lesão que você ficou 2, 3 jogos fora. Faz de conta que ele volta, sei lá, na quartas de final. Ô, Rafa, você é fantástico. Olha lá, ó. Então, Doutor Vitor, o melhor, curou meu joelho, que foi considerado incurável pelos médicos ortopedistas. Olha que legal, que feedback delícia. Parabéns, Vitor. Sucesso, Rafael. Ele é fera demais. E então, aí, nossa, eu perdi o rumo, eu fiquei emocionado, tô com saudade desse cara. Então, é gostoso, não é? Bom assim, né? Bom demais. Você estava falando sobre essa questão de que teve um grupo que pegou virose, né? E aí. Então, aí pegou virose. Aí beleza, pegou virose, ele ficou abalado por causa disso. Teve a lesão no tornozelo. E aí ele volta em campo. Tem que ser mensurado muito como vai ser esse retorno. Porque todo mundo vai chegar matando em cima dele. Queira ou não, ele está suscetível a uma lesão. Gente, vou deixar muito claro. Já chegava antes, né? O povo já chegava matando antes dele lesionar, imagina agora. Imagina agora. Cara, essa lesão que ele teve, desse entorse de tornozelo, não se cura, ele não está pleno nesse tempo. Ele é um atleta de altíssimo rendimento, tem a melhor tecnologia do mundo. Mas tem um fator que a Gabi acabou de citar, que é o fator orgânico. Tem algumas coisas que a gente não consegue acelerar. É o tempo de cura do corpo dele, de adaptação do corpo dele, de reeducação do corpo dele, de criação de uma célula que pode ter sido lesionada, que não pode ter tido recuperação. São tantas coisas, emocional. Então, é difícil. E é difícil a gente cobrar como torcedor. Né? Eu vi muita gente fervorosa falando assim, frescura, queda de novo, não vai voltar lá. Cara, não é assim. Ninguém está na pele, né? Copa, ninguém está na pele. Como a gente vai julgar alguém? Não dá, é impossível. É impossível. Não dá. É isso mesmo. E essa questão, né, de, tipo, a pressão emocional, eu acho que diz muito para qualquer pessoa, né? Claro, nós estamos falando de atletas, mas toda pressão emocional, você, Vitor, quando a gente está sob pressão emocional, às vezes as coisas não funcionam como a gente gostaria, né? E isso vale para tudo na vida. O atleta, gente, o Vitor acabou de dizer aqui, alto rendimento, uma equipe multidisciplinar, muita cobrança, muito treinamento pesado o tempo todo, muitas horas por dia de treinamento. É por isso que o cara aposenta cedo, meu. O corpo dele não aguenta. Ele tem todo um trabalho, todo um tratamento, todo um cuidado do corpo, mas tem data de validade isso, né? Não é simples. A gente pode ver, tipo, N atletas, Daiane Santos, enfim, nossa, uma infinidade aqui de atletas que se aposentaram que hoje vivem com muitas dores e com muitas lesões, porque tem que conviver com os bailarinos de alto rendimento. Vocês já viram o pé de bailarino, gente? Eu que sou da Reflexo, o pé de bailarino e bailarina, você já teve essa oportunidade, Vitor? Já, opa. É uma outra anatomia. Esquece! É outro pé. Por quê? Porque eles exigem muito, né? Então não cabe a nós julgar de maneira nenhuma. Acho que o Vitor está certíssimo em relação a isso. E a gente também não consegue prever esse retorno do Neymar, né? E acho que nem do Alex, né?
O Alexandro também a gente não vai ter essa previsão. Mas exatamente, seria antiético de nossa parte tentar falar algo de maneira assertiva. Tem outro ponto que a gente tem uma responsabilidade como profissional da área da saúde. Toda vez que a gente atende um paciente, por exemplo, ele está num estado de vulnerabilidade. Então, tudo que a gente fala acaba refletindo de uma maneira mais intensa na vida dessa pessoa. E quando a gente começa a falar também com propriedade, por exemplo, sobre lesões de cópula, a gente tem que tomar cuidado de como que a gente fala isso, porque a maneira que essa pessoa vai entender essa informação difere demais, tem peso. Ah, mas eu vi na live da Gabriela que ela falou que o cara volta no próximo jogo. Quem é a gente para poder prever alguma coisa? Tipo, não, é impossível. Novamente, uma avaliação diária que esse atleta passa. Ele está fazendo 3 turnos de físio por dia. Seja o Alex, seja o Danilo, seja o Neymar. E nesses 3 turnos ele está passando por uma avaliação extremamente específica, rigorosa, uma avaliação emocional, uma avaliação sanguínea para ver os principais fatores metabólicos, se estão adequados também. Imagine se esse jogador está com cortisol alto. O quanto o músculo vai excretar de alguns metabólitos vai dizer como está essa cicatrização lá dentro, gente. Isso é verdade. Então, precisa dessa análise constante mesmo. Olha, para você ter uma ideia, tem uma prova de natação que é de 50 metros. Tem um atleta de natação, muito conhecido no Brasil, que ele ia fazer essa prova e o treinador dele chegou para a namorada na época e falou assim, cara, você não pode brigar com ele. Ele está em pré-Olimpíadas, você não pode brigar com ele. Porque se por acaso aumentar o cortisol e esse cortisol alto puder mudar 10 milésimos, 15 milésimos dessa específica prova, pode ser a diferença entre o bronze e o ouro. Então, os fatores hormonais também influenciam demais. Agora, imagina atleta feminino. Sim, nossa senhora. Que a gente vive na função hormonal. Gente, calma. Sério, calma. Aqui é outro mundo, né? É outro mundo. Tem muita gente que faz pesquisa, por exemplo, que tenta evitar de fazer pesquisa com o sexo feminino porque a variação hormonal vai influenciar diretamente com esses resultados. Bem que essa tendência está diminuindo bastante. Mas, cara, é uma verdade, né? Esses hormônios vão influenciar também no metabolismo dessa pessoa durante uma prova, um momento decisivo de competição. É isso mesmo. É isso mesmo. A mulher ela é muito conhecida pela tal da TPM, né? É. E a TPM, muitas pessoas acham que é só a pré-menstrual, mas na verdade também é após. E também pode acontecer durante. E atletas de alto rendimento muitas vezes nem menstruam, porque elas gastaram tanto a gordura corporal que não tem gordura o suficiente para metabolizar o hormônio, porque o hormônio ele tem uma base lipídica, né? Então muitas das mulheres atletas não menstruam, mas isso não significa que o corpo dela ainda não tem oscilação hormonal. Gente, é uma série de coisas que tem que avaliar que é muito profunda, né, Victor? Muito profunda. Muito profunda. Cara, então, ou seja, não temos a resposta. Não temos. Essa resposta vai ficar para depois. Eu tenho uma resposta eu tenho. De jogador de bola. Tem o Lucas Hernandes. Da França. Esse cara da França. Estourou a LCA. Isso, ruptura completa de LCA. Essa eu tenho uma resposta. Ele não vai jogar na Copa. Sem chance. Esse tá fora. Não tem nem como. Vai lá demorar um tempinho, aí, vários meses aí, para poder voltar em campo. Não tem o que fazer, cara. Ligamento que ele... Isso, gente. Oi? No caso dele, a gente sabe que provavelmente essa lesão ela foi mais severa. Mas vamos pensar agora numa pessoa, de novo, bem entre aspas, comum. Okay. Uma pessoa comum que lesiona LCA não vai brincar com esse joelho, não vai jogar futebol no final de semana com os amigos tão rápido. Por mais que queira ter vontade, não vai. E é engraçado, tem muitos que não sentem nenhuma dor, gente. Não tô falando de cirurgia. Ele fez a ruptura completa do LCA, você escuta do outro lado do campo, pá!
e essa pessoa fica, sei lá, com dor na hora, no dia seguinte, muitas vezes tá funcional. Ele sente só o joelho dele dar uma falhada. Só que atletas como essa que eu estou dizendo, que é olímpica, que a gente reabilitou para ir para Tóquio, etc, etc, etc. E aí, ela mostra um grau mínimo de instabilidade, porque ela tem um conjunto muscular tão alto, ela é tão apta ao esporte, que ela nem sentia. Ela foi descobrir numa ressonância ali, porque ela começou a sentir muito suavemente falhar esse joelho. E no final das avaliações, o joelho esquerdo, né, as avaliações funcionais, como o Hope Test, já dito anteriormente, ele tinha melhores resultados que o direito, que era o, teoricamente, né, a perna que não teve rompimento, que é a perna que não teve nenhuma ruptura. Entendi. Entendi. Gente, olha que máquina, né? Olha como o corpo é uma máquina, conseguiu suportar isso e estabilizar essa articulação ali para ela perceber o mínimo possível e descobrir só num exame de imagem, né? Com certeza. Muito legal. Feroz. Bem, acho que, ó... Quero ir para outras lesões bem rápidas aqui, você deixa? Manda que me assustaram. Tá. Opa. Teve concussão cerebral. Puta, teve. Você viu isso? Quer ver? A Alireza. Eu não sei falar o nome desse cara, eu acho que é o Alireza, do Irã. Ok. Gente, teve uma concussão cerebral, saiu sangue do nariz, só uma furdúncio sem fim. Teve também fratura de osso da faca. Você viu isso? Não, a gente não imagina, mas se a gente pega as lesões, a epidemiologia das lesões no futebol, o nível de lesões de crânio e face são altíssimos. Mas é altíssimo mesmo. Aí tem fratura isso eu não esperava. Então, olha aí. Eu imagino que foi. Eles não falam, né? Mas eu imagino, pela foto da pancada, eu imagino que foi zigomático. Outro dia eu só vi um cara jogando com a máscara, né? Uma face shield, praticamente. E tem, gente, é porque é de contato, exatamente. É esporte de contato, não tem como, né? Eu falo pra você que eu esperava que esse tipo de lesão acontecia muito em rugby ou coisa do tipo, né? Mas lá eles têm todo o aparato, né? Diferente do futebol. Eu acho que no futebol americano os caras têm um aparato absurdo. E aí, pancada na cabeça sem dó mesmo. Até então, tem algumas pesquisas que mostram que essa galera tem mais chance de ter demência ou outros tipos de patologias do sistema nervoso central. Mas a longo prazo. E do por conta desse tanto de pancada. Machuca horrores na cabeça, né? Vamos ser bem sinceros. Não, é o esporte de heróis. Não é fácil, não. Tem que ser corajoso. Tem sim. Tem muito. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Não, tranquilo. Só para a gente também, acho que para finalizar uma parte lá do Neymar, não sei se a maioria das pessoas que escutam isso, né, são fisioterapeutas ou não. No caso, hoje em dia, muitas vezes a gente pensa que precisa ter uma super tecnologia também para diagnosticar esse tipo de patologia. Pode ser o caso do Alex, pode ser o caso do Danilo, pode ser o caso do Neymar. Mas a nossa mão, nós, como fisioterapeutas, a gente tem o maior benefício que a gente tem para o tratamento do paciente é a nossa mão. E para o diagnóstico de patologias também. Então, hoje, você consegue fazer um diagnóstico muito preciso, de uma maneira anatopatológica, não é a melhor maneira possível, do mundo, admito, mas de uma maneira anatopatológica com a tua mão. Por exemplo, existe um teste chamado Talar Tilt Test. E esse teste, a gente pega o pé, né, e faz uma inversão e você vai ver ficar saliente um ligamento, que é o talo fibular anterior. E você compara com o outro lado que sofreu o entorse. E vê se esse ligamento não fica visível ou se você faz uma inversão, coloca o pé parado de maneira mais agressiva e fácil. Aí, ó, tá vendo? Você tem um pé aqui para te ajudar. Isso, ó, tá vendo? Melhor que isso é impossível. Quando você faz a inversão? Isso, ela faz inversão com flexão plantar. Perfeito. Aí, ó. Aí o ligamento, isso, o talo fibular anterior tem que ficar visível. E aí, quando você faz um entorse e você faz esse teste e o ligamento não está visível, ou tem uma ADN, né, uma amplitude de movimento excessiva, é um sinal, obviamente, né, de uma lesão. De que ele rompeu. Exato. Ou mesmo de uma instabilidade de tornozelo.
E aí você pode Eu vencer a faço. ressonância, mas você pode vencer na sua mão, sabe? É. Se eu faço isso aqui, ó, o que o Victor está dizendo é, se eu vou fazer a inversão, o meu pé, ele é Que um pé exagero, bonito, né, gente? Porque ele Oi? que pé bonito. Pé bonito. Eu adoro meu pé. Meu filho olha e fala, mamãe, guarda, ele é feio. O meu pé, gente, claro, ele faz um movimento, uma ADM, né, uma amplitude de movimento maior, porque é silicone. Mas o que o Victor quer dizer é, se eu faço isso aqui e o pé vai mais do que deveria, provavelmente esse ligamento rompeu. Né? Acho que é isso. É isso aí. E resumindo um pouco aqui para o pessoal, Muito. e também muitas vezes no fazer o movimento a gente sente o jeito que o osso mexe lá dentro, o jeito que a articulação mexe, a gente sente na mão, né, Vitor? Muito. Tem esse fio, Na né? mão. Essa sensação. Eu falo muito isso para os meus alunos, Vitor, que por ser da área da massagem, né, muita gente fala assim, Gabi, como é que eu vou sentir? Né? Como é que eu sei que é um ponto gatilho? Como é que eu sei que tem uma tensão ali? Eu falei, gente, você sabe, porque você vai pôr a mão e você vai sentir que aquela estrutura é diferente da do lado. Por exemplo, né, pensando aí numa tensão só muscular, né, numa rigidez ali. Gente, pega no outro pé, pega nesse. Você vai sentir, porque não tem como falar, né, Vitor? É tato, tá na mão, não é? Eu acho isso lindo que você está falando. Gente, imagina só que quando você começa a palpar um corpo humano e vai passando o tempo, e você vai conhecendo, estudando anatomia, então a partir de agora você sabe onde está cada músculo, você sabe onde está cada nervo, você sabe onde estão os principais vasos sanguíneos, e você começa a perceber e consegue diferenciar entre cada uma dessas estruturas. E vai parecendo que você vai diminuindo uma luva. Parece que o tempo inteiro você vestiu uma luva na sua mão. Aí você tirou uma camada dela. Aí você aprimorou sua técnica, você tirou outra camada. Aí você aprimorou mais sua técnica, tirou, até que você percebe que sua mão tá nu. Aí fala assim, caramba, agora eu tô sentindo de verdade o que é um corpo humano. E é treino, né? É prática. É treino. Treino, não tem jeito. Tem que fazer. Estudar também o conhecimento abre portas, né? Ele é maravilhoso. Tem que estudar, tem que saber. Que tem, né, gente? Cara, para investir uma coisa, não investe no iPhone. Investe, pelo amor de Deus, fazendo alguma coisa de educação. A única coisa que é temporal. Ou vai viajando. Conhecimento ninguém tira de você, né? Pode acabar o mundo, mas ele tá lá. Ele tá lá. E é isso, né? Outra pergunta que às vezes vem pra mim é, Gabi, eu atendo de luva? Ai, Vitor, eu não sei aí, mas não dá. Você precisa sentir, não é? Olha, com essa história da pandemia e atende de luva, gente. Gabriela, não consigo. Lava a mão. Vai lá, água, sabão, torneira, gente, por favor. Mas tem que ser mão, não tem? Cara, tem. Deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, você pega a fisioterapia no Brasil. A gente brasileiro, a gente é intimista. Dentro de uma primeira sessão de fisioterapia, você é capaz de criar um elo com o seu paciente extremamente rápido. Você faz ele chorar, dependendo do que estiver conversando. Você vai tocar nele. Às vezes você vai tocar de uma maneira que ele não sente há muito tempo. E é um toque íntimo. E você está na terapia manual. Você vai, sei lá, colocar a mão no cipé. Você vai fazer um thrust. Você vai se aproximar muito do corpo desse paciente, fazer um lombar roll, né? Um thrust de lombar baixa ali desse paciente. Então você está quase em cima dele. E aí você pega a fisioterapia de outros países que vão fazer o mesmo tipo de abordagem. Né? Que eles não têm esse calor. E aí você tem que usar um travesseiro, que o tipo de toque é diferente. Então, a gente também é muito bem acostumado aqui no Brasil. Todo esse fator cultural também reforça que a gente isso facilita pra gente. Isso facilita, é verdade. É verdade. Vitor, fala um pouco da moda aí. Você falou hoje lá nos stories que aí o instituto onde você está, vocês estão fazendo uma pós aí para especialista em esporte, é isso mesmo? Explica mais, conta pra gente. Tá, então, eu estou aqui na Inspirar Borba Gato, né? Faculdade Inspirar, para quem não conhece, é uma das maiores faculdades de fisioterapia do país. São mais de 40 unidades ao redor do mundo, né? Sendo 2 na Europa.
No caso, eu e o Thiago Fukuda, a gente coordena uma pós de ortopedia esportiva internacional. E a gente conseguiu reunir um corpo docente maravilhoso para ministrar aula nessa pós. Então, as maiores referências de cada parte estão aqui com a gente. Então, você vai ver o fisioterapeuta que é da seleção brasileira de karatê, de natação, referência de dor que é o Arthur Padão, referência de coluna que é o Adriano Pesolato, referência no esporte que é o João Barbosa, você vai ver referência de mão que é o Bernardo, de mulligan que é a Priscila, ou mesmo Palmira. Então, é uma galera insana que dá aula aqui, sabe? É uma pós que a gente montou com muito carinho. Não é fácil reunir esse povo, né? Todos eles são Até para bater as agendas, né? Exato, são todos O ocupadíssimos. povo tem agenda lotada. E essa pós ela é modular, porque a gente tem aluno boliviano, agora a gente tem aluno angolano, tem uma agora mexicana. Então, como vem gente do mundo inteiro, são 14 dias seguidos, das 8 às 18, a pessoa fica na pancadaria, pá, 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 aula, aula, aula. Aí dá 5 meses, volta de novo, mais 14 dias seguidos e termina um diploma internacional em 6 meses. É bem bacana. Meu, Suspeito, né? ganha tempo, né? Putz, cara, eu não Ganha sei. muito tempo na carreira. Gabi do céu, sou encanado com uma coisa que é perder tempo. É um momento que você dá um pulo na tua carreira. A Gabi está falando que o estudo é atemporal. Se você é da área de reflexologia, quanto mais cedo você estudar e se aprimorar nisso, você não está economizando seu tempo no futuro. É a mesma coisa com essa pós. Se você está seguindo a área de ortopedia esportiva, quanto antes você ter uma expertise, obviamente ela tem que ser renovada. Tem um monte de paper que a cada 2 anos muda tudo, né? O que eu sei de LCA hoje, daqui a 2 anos vai ser diferente. Então, você está economizando. Essa é a realidade. Não é fácil, a gente tem que se programar, é um monte de coisa, a gente tem que fazer um planejamento de carreira. Muitas pessoas não fazem planejamento, ainda não entendem para que caminho que vai seguir. E tá tudo bem, você não tem que colocar essa pressão na sua cabeça e decidir agora. Mas tenha uma trilha, sabe? Cria um plano, nem que seja Traça temporário. um plano. Porque senão... Uma vez me perguntaram se dar aula, né? Você dá aula também, Vitor, você sabe? Se dar aula é um trilho ou se é uma trilha. Bom. E aí a minha resposta foi, é os dois. Porque Aí. você precisa seguir um conteúdo que é um trilho, que é meio engessadinho ali. Mas para você fazer esse conteúdo entrar na cabeça do seu aluno, a gente faz a trilha que for preciso, não é? Nossa senhora, e haja trilha se for necessário, não tem problema não. A gente escala até o Everest, mas a gente vai. Cara, é uma paixão da aula, vai. É bonito ver gente motivada assim. Ainda mais no momento que é muito difícil ver muitas pessoas se desenvolvendo na área da docência. Porque o que a gente percebe na fisioterapia, você me corrige se eu estiver enganado, tá, Gabi? Hoje em dia, eu tinha uma consciência do que era fisio, hoje mudou bastante. E eu digo no sentido de skill, de habilidade. Eu percebo que hard skill, habilidade de atendimento, habilidade de você ter com o seu paciente, de melhorar um quadro patológico dele, as pessoas aprendem. Então, ao longo do tempo, pode ser que você economize essa trilha, né? Você usa um caminho mais curto, se você planejou, não, você vai loucamente num negócio que não era necessário, mas tudo bem, você chegou em algum canto. E você consegue resolver esse quadro patológico do seu paciente. Isso é muito bom, isso a gente chama de hard skill, uma habilidade técnica. Então, você aprende isso. Então, é muito fácil as pessoas aprenderem isso. Eu percebo que algumas regiões que não tem um atendimento de expertise, quando uma pessoa ela tem técnica, ela se destaca nessa cidade. Vou dar o exemplo, sei lá, uma cidade de 5, 10 mil habitantes, onde se você tiver uma técnica maior, você vai se destacar. Cara, hoje em dia, cidades grandes... O diferencial, né? Hoje em dia, cidades grandes não funciona mais assim. Todo mundo é extremamente capacitado. Então, se você quiser ficar capacitado como os demais, você já tem que investir na educação. Essa é a base. E o que vai diferenciar você dos demais? Se você quiser subir na carreira, né, ter um planejamento adequado, é um negócio que a gente chama de soft skills. São as habilidades que você tem de comunicação, de você perceber o teu paciente, saber como motivar ele completamente,
Você saber montar alguma coisa para que ele siga, né? Que você comande essa vida dele para ele fazer os exercícios em casa. Convença, né? Você fazer o certinho. Você tem que estar com ele o tempo inteiro. Essa soft skill não se aprende. Você não dá um curso de soft skill, não demora. A hard skill, você paga um curso lá de Mulligan, fantástico, por sinal, necessário. A galera vai lá e aprende, sabe fazer terapia manual. O soft skill, que é o dia a dia, que é para você crescer, é difícil. Então, isso a gente tem um momento que a gente tem que investir. Refletir também na física. Viajei aqui, saí de Copa, fui lá. Mas é isso. Eu sempre falo isso. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo que na hora de avaliar, o negócio não é fazer prova. Eu preciso avaliar conhecimento técnico, habilidade em realizar aquilo, mas a atitude que a pessoa tem diante daquilo. Que vai muito de encontro ao que você disse. Essa pessoa ela precisa convencer o outro a entrar no time dela. Ela precisa ter carisma para conseguir abraçar aquela causa. E se você não tem isso, Vitor, você não tem diferencial. Essa é a... Isso é verdade. Muito bom. Ah, que top. Gratidão imensa. Amei ter esse expert aqui, gente. Eu falo para vocês que eu sempre trago os melhores aqui. Eu trago, ó, tá aí, ó, da Faculdade Inspirar. Pós-internacional para cá para vocês. Obrigada por todo o conhecimento que você trouxe pra gente, por esse bate-papo. Foi bom matar a saudade dos tempos da facul. Também há quantos anos já de formado, Vitor? Vamos. 10 anos de clínica. 10 anos de formado? 2012, 2022, é isso aí, tá bom, né? Ah, gosto. Que venha mais 30, né? Cara, mas 10 anos. A gente nem colocou papo em dia da vida. Depois a gente fala, cara. Muito bem. Precisamos. Gabi, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Falar de fisioterapia é uma coisa necessária. A gente está mudando essa área. A maneira que a físio era vista não é mais como antes. Cada vez mais a gente tem profissionais fantásticos no mercado de trabalho. E toda vez que uma informação é passada adiante, alguém escuta alguma coisa e acende uma chama para que isso aconteça, você se sinta mais motivado, isso é o que mais vale. Então, estar aqui nessa live foi uma honra. Eu agradeço muito. Ah, eu preciso te mandar um abraço. Você teve uma aluna que é minha sobrinha. Tem noção disso? Ai, que bom. Gabriela. Você deu aula para ela na Einstein, Limeira. Ai, que top, gente. Ai, adoro aquela faculdade. Que saudade daquela porra. Pois é, então, a hora que ela viu no meu perfil, falou: Gabi, eu tô trabalhando, meu Deus, mas você trabalhou professor. Então tá aqui, ó. Minha admiração, tô colocando. Minha sobrinha teve aula contigo. Manda um mundo beijo. É uma ervilha, né? Manda um beijo. Pode deixar, manda um beijo. Vitor, obrigada, viu? Forte abraço, bom jogo amanhã pra todo mundo. Pode deixar, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Respondo, Jorge.